a gente quando vê a expressão assim, por fraqueza, né? Gente, fraqueza espiritual. Vamos lançar algumas hipóteses. Alguém tem ideia do que ele queria dizer com essa questão? Fraqueza espiritual? Eu vou ser possuído porque eu tenho uma fraqueza espiritual? O que é fraqueza? Alguém tem ideia? É uma baixa Quando a pessoa não vibração, tem é isso? firmeza para. A Uma, pessoa não tem firmeza para resistir a alguma energia que não está nela, que vem fora dela, alguma possessão, uma paixão, uma tentação, qualquer palavra que seja, mais ou menos nessa linha aí. Quando você, a sua mente, fica o tempo todo martelando numa determinada coisa que você sabe que não é legal e aquilo fica fica pulsando dentro de você para você fazer algo que você sabe que não é o correto, que não é bom, e aquilo te domina. É uma fraqueza, é uma fraqueza. Aquilo tem a ver com a nossa uma viciação. determinação. Oi? Uma viciação. Uma viciação, De uma certa é. forma, é uma imperfeição, mais uma característica de imperfeição Às vezes você não espiritual. sabe que você tem essa. Imaturidade espiritual. Às vezes você nem sabe que você tem essa viciação, mas aquilo puxa, te puxa a pensar aquilo, a fazer aquilo, e que você sabe. Hã? Vocês se lembram das respostas anteriores, quando Kardec pergunta se nós podemos esconder algo do espírito, e ele Sim, Sim, fala são assim, nossas ó, inclinações. sim. muitas vezes eles sabem de coisas que nem mesmo vocês têm essa noção. Por quê? Sim. Porque os espíritos, eles nos analisam com muitos critérios e técnicas psíquicas que a gente nem não sonha nem de longe que elas existem. Nós, leigos, o pessoal da psicologia tem essa noção. Tanto que nos RHs da vida, né, os recursos humanos das grandes empresas, eles analisam um candidato a determinadas vagas não só pelo aspecto técnico de formação cultural, etc. Eles abrangem um monte de inteligência emocional, inteligência não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Os espíritos sabem isso, ó. Então, ele tem um determinado objetivo. Vou pegar o Marcelo. Então, eles passam dezenas de anos estudando o Marcelo, tentando descobrir aquilo que nós já falamos sobre o desejo central do Marcelo. E aí, o que se faz? Ele começa a pequenas ideias lançar na mente dele para que ele seja atiçado naquela vontade. Bom, um exemplo muito simples, muito simples. Você está assistindo televisão, do nada você lembra o que tem na geladeira e você quer sair da tua televisão para ir lá comer. Você não está com fome, não está com sede, não está com nada. Mas você sai da droga do sofá e vai lá. Por quê? Porque você foi induzido à comilança. Por quê? Porque o cara sabe que você é um desequilibrado na boquinha para determinados assuntos e ele se aproveita para, pô, eu tô com vontade de comer aquele pudim de leite tá na sua geladeira lá. Ele vira na tua e fala, ó, vamos comer pudim de leite, vamos comer pudim de leite, vamos comer pudim de leite. Enquanto você não levanta para comer a porcaria do pudim de leite, você não tem sossego. Né? Então, aquela história de você botar um cafezinho, dar um cafezinho pro santo, um cafezinho pro preto velho, um cafezinho... Olha, tem muito fundamento. Um golinho de pinga pro santo que os caras jogam no balcão ali, né? E outro cara toma, tem muito fundamento. Então, essa questão que ele fala assim, a dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a consinta, quer por fraqueza, quando é dominado pela sua viciação, ou quer por desejá-la. Como assim desejá-la? É outro assunto. Gente, quando eu me sinto o pior dos seres humanos, um canalha, quando eu tenho o sentimento de culpa instalado dentro de mim,
eu procuro de forma consciente me punir. Aquilo que se fazia na Idade Média, chibata, chibata, chibata nas costas, não sei o que lá, né? A gente está fazendo de uma forma muito mais aperfeiçoada agora, através dos pensamentos. Nós mesmos estamos nos sabotando. Nos sabotando. E a partir daí, o cara sabe, pô, esse cara é um canalha, então eu vou trabalhar nessa canalice dele, porque ele vai deixar eu montar no pescoço dele e eu vou conduzir. Então, quer dizer que eu preciso ter uma atitude muito séria. Oração e vigilância. Gente, eu preciso me monitorar nas minhas vontades, nos meus projetos, nos meus desejos, e principalmente aquilo que eu efetivamente executo da minha vida. Porque até o momento de pensar, nós ainda não somos espíritos perfeitos, né? Pelo menos alguns que eu vejo aqui ainda não são, olhando daqui longe de vocês. Talvez de pertinho eu redefina. Mas olhando assim, alguns ainda não são perfeitos. Então, o pensamento esquisito, a gente ainda vai ter de muito, de muito. Talvez nessa encarnação, na outra e na outra, mas devagarzinho, a gente vai entender que nem tudo que eu penso é o que eu preciso fazer, né? É o que eu preciso levar a contento meu ou de qualquer outra ação externa. Então, é isso que, assim, a gente acha que possessão é só o caso dessa menina que eu acabei de falar, cujo espírito falou pela boca dela, mas existem as obsessões mais sutis, mais inteligentes, que muitas vezes a vítima nem sabe que está sendo obsediada. Simplesmente ela está sendo trabalhada dentro da sua viciação ou dentro do seu sentimento de culpa. Então, quem tem alguma encrenca mental aí, alguma zica de culpa, pelo amor de Deus, procure um psicólogo e vá trabalhar esse sentimento, porque esse sentimento ele é a raiz, inclusive, de uma infinidade de doenças, algumas incuráveis para o organismo. E detalhe, não é doença só nessa encarnação. Você arrebenta com o seu perispírito e um determinado ponto energético adulterado nesse perispírito, ele arrebenta com esse organismo que você arrumou aqui agora e vai arrebentar provavelmente com os organismos que você irá arranjar nas próximas encarnações. Portanto, sentimento de culpa é como se fosse um vírus no nosso computador. Ele precisa ser arrancado aí de dentro. Tá? Então, é muito sério isso aí. Aí ele coloca assim, ó, muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico do que exorcismos têm sido tomados por possessos. Então, aí ele está colocando uma outra observação, né? Que a epilepsia, isso aí foi escrito em 1857, tá? Então, o Espírito diz assim, que muitos epiléticos ou loucos que necessitavam de médico mais de médico do que exorcismos, têm sido tomados por possessos. Naquela época a gente não tinha tantos medicamentos, né, para auxiliar. Hoje a gente sabe que muitos encarnados têm algum tipo de deficiência química ou estrutural, e isso leva a algumas doenças que são às vezes confundidas com obsessão ou possessão, tá? Possessão é uma obsessão no nível máximo. Tudo é obsessão, mas o nome e título possessão é quando o processo realmente está super instalado. É como se fosse aquela planta de orquídea que enfiou as raízes no caule da árvore e dali ela está vivendo consumindo a energia da árvore.
Isso é possessão séria. Diga. Neto, então é como se, no caso que você falou agora, a obsessão é o que fica tornando a paciênciazinha. E o possesso é quando ele já tem completamente o controle daquele ente, não é isso, né? É como se Exatamente. fosse é como as divisões de sonambulismo, Êxtase. dupla vista, são E êxtase. variáveis, né? Isso. Certo. O êxtase é o grau máximo. O vocábulo possesso, na sua concepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo, no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônio, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como experimento, como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Aqueles filmes que nós assistimos lá, que aquele personagem é totalmente tomado por um demônio, que ela é levada na cama, ela se contorce toda, tal, né? Aquilo é um ser humano subjugado por um outro ser humano sem corpo, né? Aquelas caretas, aquela modulação de voz, tudo isso é utilizado pelo espírito obsessor como ferramentas de domínio, tanto eu vou chamar assim, da vítima, como das pessoas que estão em volta dela. Porque, na realidade, é uma pessoa exatamente na mesma configuração nossa, porque, como dizem os espíritos, Deus não fez uma classe distinta de seres lidados para o mal. Isso não existe. Não existe. O que existe são seres humanos, ainda longe de um conhecimento espiritual elevado, e que se utilizam desses conhecimentos de crendices populares, de crendices folclóricas, para executarem seus planos mais perversos, né? O espírito pode levantar uma obsediada, como naquele filme? Resposta: sim, pode. Pode contorcer uma vítima daquele jeito? Sim, pode. É um negócio muito sério. É possível, sim. Tá? Então, continuemos. Ô, Pode, Francisco, diga. minha mãe já passou por uma experiência dessa, né? Eu tenho um primo que desde que nasceu, ele já passou por muitos problemas de alcoolismo, tal, enfim, né? Um caso bem sério. Minha mãe, ela era a madrinha dele. E ela no telefone um dia falando com ele, o espírito falou com ela: Ah, você sabe que quem tá aqui não é o seu sobrinho, coisa nenhuma. Ele tá do jeito que eu quero, aprontando assim horrores na casa. Ele passava assim fezes na parede, comia cogumelo, bebia álcool 70, umas coisas absurdas assim. Nossa, como é comum, né? Muito comum, pouco divulgado, né? Mas é bem comum. Mas aí é que tá a questão. Quando essa pessoa morre, para onde vai esse obsessor? No mesmo lugar de onde veio. Ele pode procurar. Pega a vítima e vai com a vítima para onde ele quiser. Porque ele detona tanto a vítima que a vítima desencarna e fica totalmente inconsciente, ou fica que nem um bobão, um alienado da realidade, e ainda continua sofrendo os processos de subjugação. É um negócio de... Gente, assim, a literatura espírita tem inúmeros casos que são relatados. Por exemplo, conflitos
emocionais, né? As nossas maiores encrencas são muito ligadas aos nossos relacionamentos sem responsabilidade. Mais de 80%, né? Então, muitas vezes, nós arrebentamos com o sentimento de determinada pessoa, e essa pessoa, sem uma base cristã muito desenvolvida, ela ainda traz no arcabouço arquétipo dela lá a questão do olho por olho, dente por dente. Só que às vezes é olho por olho, olho por dois olhos e um dente e uma cabeça inteira por um dente. Ela vai à busca da justiça que ela se acha por direito e ela utiliza de ferramentas assim. É um negócio e pode demorar milênios atrás da vítima. Milênios. Nós já tivemos casos de desobsessão na casa espírita que a pessoa estava mais de 2.000 anos atrás da vítima. 2.000 anos a história segregada no coração, com muito ódio e tal. Então, é um negócio assim absurdo. Por isso, a gente tem que tomar um cuidado danadão com as porcarias que a gente faz na vida, porque a gente arruma encrenca. A gente arruma encrenca que demora muito tempo para resolver. Diga. Será que, por exemplo, essa pessoa que é obsediada, quando ela morre, esse obsessor não pode querer ir para outra pessoa da família para continuar a obsessão? Não, só se o obsessor não conseguiu desencarnar quem ele realmente está atuando. Se ele só conseguiu desencarnar, por exemplo, eu tenho 2 filhas e eu sou o desejo dele, mas ele não me atinge. Então ele vai atingir minhas filhas. Que por uma necessidade espiritual, tal, ele consegue ter acesso a elas, tá? Porque o histórico delas tem uma lacuna lá que pode abrir a oportunidade a esse obsessor. Então ele vai aproveitar desse momento, da fraqueza delas, em algum momento, e vai praticar o mal em cima delas para tentar me atingir. Porque ele sabe o peso emocional que essas pessoas têm para mim. Então, assim, a pessoa desencarnou, ele pode ir em cima de outra. Desde que o objetivo dele ainda não seja a pessoa que já desencarnou. Porque se for a pessoa que desencarnou, ele vai ficar lá com ela agora e vai dar continuidade ao processo. Entendi. Obrigada. Ontem nós acudimos um espírito que estava amarrado numa caverna escura, pela língua, e o obsessor utilizou uma cobra para amarrar o cara pela língua. Olha, uma coisa assim, meio... um requinte de crueldade e maldade absurdo. Agora você imagina o ódio desse obsessor para fazer isso com a pessoa, né? Então, é isso, gente. O termo possesso só se deve admitir em experiência de dependência. Então, possessão é a dependência. Nunca o cara toma o corpo, tá? Ponto. Agora vem o alívio. O tema estava meio pesado nessa questão, né? Agora vai aliviar um pouquinho. 475. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Resposta: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Um jugo, desde que com vontade firme o queira. Lembra aquela história que a gente ouve, né? Eu peço tanto para me ajudar a não ter mais essa coisa de querer fazer isso ou aquilo. Os espíritos falam assim que muitos fazem esse tipo de pedido só da boca para fora, porque o coração está louquinho para pecar. O coração está louquinho para se satisfazer na viciação que está na estrutura psíquica da pessoa. É que nem, por exemplo, assim, ontem a gente conversou sobre a questão do vegetariano, né? Ser vegetariano, não, tal. Pegamos um texto do livro Missionários da Luz,
E o cara tem um texto lá que você fala, meu Deus do céu, eu não vou comer carne mais. Só que não é assim, você lê o texto e fala assim, ah, agora eu sou vegetariano, ah, agora eu sou vegano. Ó, não é tão simples. É um processo de... O Alexandre, que é o mentor, ele fala, gente, nós trazemos isso há milhares de anos, esse consumo de carcaça de outros seres. Então, você modificar o seu hábito alimentar é um negócio que exige muito cuidado, porque senão você se arrebenta. Não é só se arrebenta fisicamente, não, você se arrebenta psiquicamente, porque é uma agressão a si próprio. Então, é um negócio assim muito sério. Então, ele está falando assim, ó, vontade firme de quem quer. Pô, eu estou percebendo que eu estou comendo demais. Toda hora eu estou abrindo a geladeira, um exemplo simples, tá? Toda hora eu estou abrindo a geladeira, mesmo sem fome, eu estou repetindo a alimentação, tal. O que está acontecendo? Existem livros da série André Luiz relatando à mesa os obsessores junto com a família almoçando, jantando, ou tomando café da manhã, participando da alimentação, porque eles querem sugar o fluido da alimentação através do encarnado. Então a gente precisa se prestar atenção. Isso é um pequeno exemplo, tá? Uma coisa boba. A gente precisa prestar atenção em nossas repetições. Tudo que eu faço com repetição, sem uma real necessidade, é caso de vigilância. Exceto exercício físico, manutenção do corpo, higiene, né? Etc. Eu estou falando de conduta psíquica e relacionamento com certas práticas repetitivas, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção. Francisco, se a pessoa come bem, assim, não come carne, come bastante verdura, legumes, tal, frutas durante o dia, será que tipo de espírito pode estar junto com ela? Será que só espíritos bons ou aí não vai ter nenhum? A pessoa, quando faz isso, Laura, ela está comendo, pensando assim, ó, bom, agora eu sou uma serva de Deus, estou tomando conta dos meus irmãozinhos inferiores, então eu vou comer essa jaca que caiu do pé e ninguém ia comer. Então agora eu sou boazinha e vou comer essa jaca que a terra ia consumir. Então eu não fiz a jaca sofrer quando eu puxei a jaca, porque ela já estava no chão, a jaqueira, né? A jaca. Então, assim, ó, se você tem esse pensamento puritano, você está ferrada, negão. Você está sendo tirada sarro de monte, porque eles sabem que dentro de você tem um fogo, uma fogueira incontrolável, que você está tentando ser o que não é. Agora, se você curte comer vegetal, a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer um churrasco aqui, tal, 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 e você fala, ai, que legal, vamos estar juntos, mas eu posso levar uma salada que eu não como carne? É uma coisa natural. Isso aí é interessante, se atingir esse estágio. Óbvio, com todo o equilíbrio nutricional necessário, papapá, você entendeu? Então é assim, né? É tipo assim, ó, eu não vou com meus amigos na casa porque eles só bebem cerveja. Eu não bebo cerveja. Eu bebo caramba, você tá morrendo de vontade de tomar cerveja. Aí você leva a tal da cerveja sem álcool, que eu levo a cerveja sem álcool, né? Imagina, eu tomo sem álcool e depois eu vou lá e tomo do álcool também, porque a minha acaba primeiro, eu vou lá e tomo com álcool. É evidente que eu não fico xarope, bêbado, mas eu adoro. Então, a gente precisa parar com essa postura hipócrita. É, Porque verdade. você sabe quando você está sendo hipócrita em todos os assuntos, gente. Olha, eu tô levando assim anos para parar de comer carne, anos, é um longo processo, mas hoje em dia, agora aqui, eu como um frango, uma carne, já não tá descendo bem, o gosto já não é saboroso. Quando eu cheguei nesse estágio aqui em São Paulo, várias mudanças estão acontecendo nesses 3 meses em São Paulo. Eu agradeço, mas eu agradeço tanto. Ai, mas que bom que finalmente, porque eu falo, né? Como é bom. Eu nasci gostando de comer carne, frango, porco, tudo, né? Sempre comi. E como era difícil. Agora, hoje em dia, o gosto já não tá legal. Ai, nossa, muito obrigada. Consegui. Estou conseguindo. Pois é. Eu já contei, para parar de fumar,
Durante os primeiros 7 anos foi uma luta muito grande. Eu sonhava que estava fumando, acordava chorando, tal. Depois eu passei muitos e muitos anos achando uma delícia ainda o cheiro do cigarro. O cheiro me atraía. É como aquele cachorro na televisãozinha de frango assando na padaria. Eu ficava, o cheiro era gostoso. Depois eu caí no nojo. Agora é totalmente indiferente. Às vezes eu até lamento quando eu vejo alguém fumando logo de manhã. Falei, puta, esse cara não está respirando um ar bacana, né? Principalmente aqui em São Sebastião, que a troca do ar é muito boa, então a atmosfera é gostosa e o cara está fumando. Então, eu lamento. Mas é uma luta de, olha, eu levei mais de 20 anos para ter essa tranquilidade nesse assunto, né? Tem outros assuntos que eu também estou começando a ter tranquilidade agora, mas isso não vem ao caso nesse momento. Mas é o que a Irene fala para a gente, né, no curso de autoconhecimento sobre o auto-perdão. A gente tem que ter paciência com a gente, não pode querer cobrar, porque cada um tem seu ritmo, seu processo. Eu conheço pessoas que pararam de comer carne assim, do dia para o outro. Azar delas, eu continuo comendo, né? E elas sofrem. Agora, é evidente, existe dentro de mim um processo que começou, mas ainda não veio numa alteração prática. É uma plantinha que está muito assim, muito caidinha, que vai precisar de muito adubo, muita informação, muita reflexão e tal. E eu preciso resolver umas coisas anteriores a isso, então, mas está na lista de desejo, né? Então, assim. Uma hora você chega lá, é ótimo. Sim. Agora, uma coisa muito importante, gente, nós estamos tendo acesso a um monte de informações que nos indicam pontos que nós podemos estar errando e pontos que nós desejamos chegar, né? Aí você fala assim, meu Deus do céu, mas eu nunca vou chegar a essa perfeição. Mas agora não vai mesmo. Não é esse o objetivo, te fazer um anjo agora. E se eu soubesse fazer você ser um anjo, eu faria isso em mim, né? Eu estaria levitando aqui, não sabe dessa cadeira que está até me irritando aqui, minha perna, que o tecido não é bom. Mas ser anjo é um objetivo a médio e longo prazo. Médio que eu falo é milênios para frente. Longo prazo, sei lá que planeta nós vamos estar para nos desenvolver a esse ponto. Mas, por enquanto, nós estamos sendo, devagarzinho, alertados por pequenos pontos, que nós devemos abrir os olhos e ver qual entre eles eu tenho condição de começar a trabalhar. Mas sem hipocrisia comigo mesmo, mas sem agredir a mim mesmo. É um negócio muito sério, né? Então, assim, a doutrina dos espíritos tem muita gente que interpreta como uma coisa muito difícil de seguir. Não é. Ela é uma filosofia que vai devagarzinho nos ajudando a enxergar. Nos enxergar para, quem sabe, errarmos menos. É isso. Então, pode alguém afastar os demônios de si próprio? Pode. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, Kardec vai, né? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a subjugação da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Olha, essa resposta é importantíssima. Vocês se lembram aquela passagem da Bíblia que Jesus vai lá, tem um obsediado, Jesus é chamado para... os discípulos foram chamados para libertar o rapaz da obsessão, e os discípulos não conseguiram. Aí eles chamaram Jesus. Jesus foi lá e fez assim, ó, tchum, acabou. Os discípulos olharam um para o outro e falaram, escuta, Jesus, como é que faz o babado aí? Qual é que é? Qual é a mágica, né? Isso na linguagem do ano 2020. Jesus vira para o cara e fala assim, meu amigo, para lidar com esse tipo de espírito, é necessário
jejum e oração. Jejum e oração. Muitos de nós, mal informados, por exemplo, falam assim, ó, de sexta-feira é dia de desobsessão na minha igreja, então eu vou estar em jejum. Não toma nem café da manhã, o desgramado, nada, nem água. E ele vai para a igreja para lidar com o obsessor. Isso na sexta-feira, porque é o dia especial para desobsessão na igreja católica ou na igreja protestante ou na casa espírita. Se vocês não sabem, isso existe em todos os ramos religiosos, com nomes diferentes, alguma postura mais sutil, mas alguns mal informados veem essa passagem e falam assim, eu estou em jejum, então eu vou poder lidar com qualquer espírito. Banana, banana. Jesus fala sobre o jejum dos vícios, o jejum da questão moral. Eu preciso me perceber em minhas fraquezas e ser um obstinado no controle delas. Porque, por exemplo, gente, uma linguagem que todos entendem. Como é que eu vou lidar com o espírito obsessor pombagira, por exemplo? Aquele que encosta numa mulher que tem uma certa dificuldade na área do sexo, a pombagira vai excitá-la a ter relações com N pessoas diferentes, às vezes no mesmo dia. Né? E aí, como é que você vai ajudar essa pessoa? A pessoa está possuída por essa pombagira. Aí, o cara que vai lá para fazer o tal do passe magnético é um camarada que de sábado, de domingo à tarde, ele vai buscar pão na padaria, só que antes ele passa na rua do meretrício da cidade dele e faz sexo com uma pessoa que presta serviço ali na cidade. Só que de sexta-feira ele é dirigente espírita e ele vai para a sessão de desobsessão lidar com um caso desse. A pombagira vai olhar para ele e vai dar risada dele, dos assistidos, vai tirar um sarro. Ela fala assim, meu amigo, eu vou sair dela e vou embora com você, a gente vai passar essa noite inteirinha juntos. Então, quando Jesus falou para os discípulos, para determinados espíritos é necessário oração e jejum, se eu decido lidar com uma fraqueza muito séria minha, é jejum, e eu peço oração dos bons espíritos para que eu consiga ser firme nesse meu jejum. Então, eu faço a ligação dessas duas necessidades e pratico o jejum. Aí, eu vou estar fortalecido moralmente para enfrentar os espíritos desta minha natureza que eu sou fraco. Então, ó o que ele fala. O Kardec pergunta, se o cara está tão obsediado, pode uma terceira pessoa ir lá e tentar ajudar? Os espíritos vão falar assim, sendo essa pessoa um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los. E sobre os bons para atrair. Olha que interessante. Então, se eu sou um cara do bem, aí é bom estudar o homem de bem, que está lá, já estudou no começo do ano. Então, se eu sou aquele cara do bem, eu tenho um poder para afastar os tranqueira da vida, e a minha voz, eu tenho um WhatsApp no meu telefone especial para evocar bons espíritos. Eu tenho o número dos caras nos meus contatos. Porque eles permitem eu ter esse contato direto com eles. É isso que está escrito no texto aí. Tá? Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. O que quer dizer isso? Não vai adiantar nada. Por exemplo, eu fui lá e consegui fazer com que o obsessor seja afastado. Não sou eu que consigo.
Quem consegue são os espíritos do bem que eu consegui evocar, porque o encarnado muito pouco pode fazer contra um espírito. Então eu forneço energia do meu corpo perispiritual, do meu corpo físico, para a espiritualidade do bem fazer as substâncias necessárias para atuar no caso desse obsessor, tá? Então ele fala assim, que isso é possível, só que saindo o obsessor, o obsediado vai ter que fazer a parte dele. Qual é a parte dele, gente? Ora, se o que ligou anteriormente foi um processo ligado à viciação desse assistido, ele vai ter que entrar em abstinência. É abstinência, né? Ele vai ter que entrar em abstinência do seu ponto fraco. É tomar café toda hora, é tomar álcool toda hora, é praticar sexo toda hora, é falar mal da vida do outro toda hora, é ser uma pessoa extremamente invejosa, cobiçar o que é do alheio toda hora, enfim. A pessoa vai ter que fazer o seu jejum. Porque os espíritos, eles subtraem a presença de um obsessor temporariamente. A espiritualidade maior não tem autorização, ó, presta atenção, eles não têm autorização de Deus para interferir nos relacionamentos entre as pessoas. Porque até esse obsessor tem o seu direito ao livre-arbítrio. Olha só. Então, se eu tenho um filho que está num processo de subjugação ou possessão forte, seríssimo, o que eu posso fazer? Ele não dá mais conta. Vamos supor que ele seja viciado em cocaína. Então, agora ele está totalmente envolvido. Ele não dá mais conta. Perfeito. E eu sou um cara do bem. Faz de conta. Eu consigo evocar a espiritualidade vai até o meu filho e consegue afastar o obsessor temporariamente. Eu entro com a medicina, eu entro com a internação, e eu entro com a psicoterapia, com a psiquiatria, com tudo que eu tenho ao meu redor, ao meu alcance. Agora, se o meu filho, que vai ter assim um alívio momentâneo, não conseguir dar o start dele para a abstinência, de novo, a coisa vai se concretizando cada vez de uma forma mais entrelaçada. Então, a gente percebe o quanto nós devemos ter, gente, muita cautela com os nossos desejos. Muita cautela. Porque nós podemos nos tornar escravos, primeiro, de nós mesmos. Se eu digo para mim mesmo, ó, para eu ser feliz, eu preciso comprar essa caneta, e essa caneta custa $1 bilhão. Quer dizer, enquanto eu não conseguir essa caneta, eu serei, por mim mesmo, classificado como uma pessoa infeliz. Olha como vai longe a coisa. Então, primeiro, eu preciso tomar muito cuidado com os meus desejos, com os meus pensamentos, porque eu estou alimentando uma estrutura muito sutil, que é a minha estrutura psíquica. E também eu estou mexendo com as estruturas fisiológicas do meu corpo, simultaneamente. Então, eu posso estar instalando doenças de difícil solução para a medicina terrena. Então, orai e vigiai, né? Vigilância, procurar fazer suas coisas direitinho, com muito equilíbrio em todos os assuntos, viu, gente? É importante. Aí é 474. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Olha a primeira palavra, não, ponto. Não tem fórmula eficaz contra o obsessor. Não tem. Folhinha de arruda, sal grosso com espada de São Jorge penduradinha, plantada atrás da porta, vassoura de ponta cabeça, não sei de que jeito, colocar aquela resma de alho que fala,
aquela coisa assim, em volta da porta, com o mau espírito. Gente, um crucifixo na porta, outro crucifixo na porta da saída, ferradura de cavalo pendurada não sei que jeito, 7 grãozinhos de romã debaixo do prato na virada do ano, cueca não sei de que jeito, calcinha não sei o que lá. Nada disso vai resolver absolutamente nada. Olha lá, ó. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isto a sério. E tira um sarro da nossa cara. Sarro. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrar dos espíritos obsessores? Eu não estou num estado de possessão muito séria, mas é que nem eu falo, toda hora eu estou lá na geladeira, né? Olha o que eles falam. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Gente, quantas vezes eu me percebo nessa perturbação mental e eu falo, você está aí, né? Vamos rezar um Pai Nosso juntos? Aí eu começo mentalmente a rezar um Pai Nosso, às vezes até em voz alta. Acaba o problema. Acaba aquela ideia repetitiva, sugestão repetitiva na cabeça que fica rodando. Eu falo, vamos rezar um Pai Nosso? Mas a hora que eu falo vamos rezar um Pai Nosso, eu não faço um Pai Nosso de santinho, não. Eu me coloco em cúpula de vibração, eu mentalizo Jesus sorrindo, nada de Jesus em cruz, com sangue correndo pelo rosto, aquela coisa absurda, não. Jesus, irmão, parceirão, e vou de coração e pensamento até Deus. Gente, essa prece, o cara fala assim, meu Deus do céu, não quero essa luz para mim não, eu cego o cara. Ele sai de perto. E aí ele se afasta. E vai para onde? Ele vai para outra pessoa invigilante, a busca do que ele precisa. O que ele precisa? Sei lá. Algo que você poderia dar e decidiu não dar. A prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? Olha a resposta. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas, crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que tenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que não se torne necessário para destruir em si... faça sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Então, ele está dizendo que eu já acabei de falar um pouquinho antes aí, né? Deus vai acudir a todos que pedem ajuda, todos. Mas ele não vai fazer por você. Ele vai te ajudar, mas você vai ter que fazer a caminhada, você vai ter que andar atrás da solução. Qual é a solução? Gente, é por isso que é interessante o autoconhecimento, porque você vai se percebendo. Vai se percebendo, né? Nós atendemos uma pessoa essa semana que ela estava tomando remédio psiquiátrico e ela decidiu parar de tomar por conta própria. Puta, uma história muito comum e que eu mesmo já passei por isso, né? E que ela estava deprimida, não aguentava mais ver a casa dela com tantos problemas entre o marido dela e a sogra dela e o sogro dela. Que era sempre uma guerra dentro de casa e que ela estava incomodada, tal. E que, olha, tem até pensado em me matar. Palavras dela. Aí, a espiritualidade perguntou para ela assim, olha, você quer se matar com base em quê? Né? Ela fala, eu estou infeliz. Ora, que bom que você se percebeu infeliz, porque tem gente que morre e nem percebe que é infeliz.
passa a vida toda amargurada, mas não se dá o trabalho de se perceber infeliz. E aí a espiritualidade ainda falou para ela assim, ó, e o que você precisa fazer é buscar se conhecer, porque o papel que você decidiu desempenhar nessa encarnação, nem mesmo você está suportando. A pessoa que você quer ser para os outros não agrada nem mesmo a você própria, porque você não é feliz. Olha que interessante essa ferramenta para a gente pensar. Porque a gente, quando está assim, muito tempo tristinho, não sei o que lá, a gente vai para o psiquiatra. Aí o psiquiatra começa a encher a gente de sertralina, de um monte de dopaminas da vida, não sei o que, para tentar levantar. Tudo bem, a medicina vai fazer uma parte importante no processo. Mas o processo não é apenas medicamentoso. Tem a necessidade de uma reestruturação psicológica. Porque a gente precisa se achar aqui no coração, né? Então, quando ele fala assim, Deus vai te ajudar a se livrar do obsessor, mas Deus quer que você faça algo também, porque não vai ser uma varinha de condão que vai bater no teu ombro e vai te livrar, não. Então, gente, a espiritualidade, assim como Jesus fez, está nos chamando à construção de nós mesmos. E está nos dizendo que o processo ainda não está pronto, que nós estamos no caminho dessa autoconstrução. E que se em algum momento nós nos percebemos invadidos ou impulsionados por inteligências estranhas, nós temos, a partir desta leitura, ferramentas de reflexão em qual caminho eu devo ter para conseguir uma melhora. Nós nascemos para sermos felizes. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, inclusive na terra. Tudo bem que ele falou que o reino dele não é daqui, é de outro momento. Mas a vida também é aqui na terra. Ter menos problemas aqui na terra implica e muito no autoconhecimento. Porque às vezes a gente, para agradar pessoas que vivem conosco, a gente não sabe falar não. A gente não sabe falar, isso eu não quero. A gente não sabe falar, isso eu não gosto. A pessoa faz uma piadinha que nós não gostamos e a gente ainda faz aquela risadinha amarela junto. Então, a gente precisa se perceber nessas situações e elaborar uma mudança de atitude conosco mesmo, que é o auto-amor. Mas isso é um assunto para outra aula. Estamos aqui falando sobre fantasma obsessor, aquele que fica dentro de casa. Vamos voltar para cá. Tal. O que se deve pensar de expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Dependendo da interpretação que se lhe dê, se chamais demônios a mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestai às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não esqueçai nunca, pois que se presta uma grande aplicação geral. O Espírito está dizendo o seguinte, que quando se estuda o Evangelho, quando se estuda o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, é um inferno o leigo separar o que é uma figura de linguagem da forma. Porque, às vezes, a alegoria, a metáfora,
mal interpretada, pode levar a pessoa a posturas que vão levar a situações de dor, né? Haroldo Dutra tem um programa no portal Ser, que ele está estudando as antigas escrituras. Então, é sensacional. Ele nos leva a um conhecimento cultural do judaísmo, do hebraico, das formas, das raízes das palavras em hebraico. É um negócio fantástico. Porque o Evangelho, o Antigo Testamento, ele é forrado de metáforas. E para você discernir certinho o valor central, exige muito estudo pessoal. Às vezes, uma simples leitura, você não suga o que está trazendo aquela lição. Tá bom? Porque como tinha muita perseguição, essas coisas, era como, mal comparando, era como a música feita aqui nos anos 60 para 70, que os compositores misturavam as letras, o sentido lá dentro, como aquele cálice do Chico Buarque, que ele põe como um cálice, mas o cálice no sentido de calar a boca, e que é uma coisa que ficava entre eles enquanto aquela comunidade lá presa, porque se chegassem ouvido de romano, de coisas, os caras eram assassinados, então criavam, então eles criavam esse linguajar escondido, essas metáforas, para quem o leitor comum não entender, e só aquela comunidade que está lá dentro, que eles conversando entre si, eles sabiam a identificação. A interpretação correta, né, Doce? É por isso que saiu dentro desses outros... Porque essas línguas saíram amplificando, assim, abrindo? Porque o tribo ia diferenciando da outra, diz assim, vamos botar, em vez dessa palavra, feito sueco e norueguês, um termina com on e outro com en. É a mesma coisa, mas só para mudar. E assim você vai, quem lê uma coisa não entende direito, feito português e espanhol é parecido, mas tem diferença. Por quê? Porque começou com grupos mudando alguma coisinha, mais ou menos isso. A gente lê errado, feito muito... A gente vê muitas vezes, quando está passando em programa evangélico, assim, o cara pega um negócio, está lendo, mas não é isso que o cara está falando. E o cara está, não, é porque Deus deu uma espada para a gente matar, não sei o quê. Não vai matar ninguém, é o contrário, é para dar força de você... força interna, né? Como você sempre fala, a força é anímica. O que ele fala com o sentido de espada, você... uma metáfora para você se fortificar animicamente, não para você sair matando, porque, né? São essas coisas, e fica difícil até hoje. Eu nunca estudei esse tipo de coisa que você está falando aí, então eu não sei, eu vou na sua. Você está falando para mim, parece bem lógico, né? Então, fica o dito pelo dito. Né? Tá. Certo. Ó, essa é a próxima pergunta, nós vamos entrar num texto chamado Convulsionários. Como nós não estamos estudando mediunidade ainda, tal, eu vou pular isso aí, porque eu vou ter que... olha, se essas questões, entendeu? Eu já falei pra caramba, aqui eu vou ter que dar muito mais embasamento para a gente entender o que significa isso aí. Peraí. A bateria do computador vai acabar, então já estou colocando na tomada para carregar de novo. Então, nós vamos pular essa parte aqui e voltamos, não sei nem se esse ano, viu, Diego? Antes que você me cobre lá na frente, cadê aquela pergunta? Vai falar aquela pergunta? Não sei o quê. Fica para outro momento. Quando for estudar mediunidade, essas coisas, vocês vão ter que estudar isso aí de qualquer jeito. Mas hoje não. O cara já quer ser presidente, Neto? Hã? Já está querendo virar o presidente da casa aí, o Haroldinho aí? O Haroldinho já quer ser presidente da República. Você já tem carteirinha de filiado a algum partido, Diego? Eu não. Só tem 15 anos, não é isso? 15? Tenho 15, né? Mas também não planejo filiar partido, não. Então tá bom. Então tá, sei. Vamos lá. Nós vamos ver agora algumas explicações sobre espírito protetor, anjo de guarda, pessoas que gostam da gente do lado de lá, tal, né? Como é que rola isso aí? Quais são as leis espirituais que prevalecem
nessas relações que vão além da carne. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Olha bem essa resposta. Os bons espíritos simpatizam com homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Quer dizer, se eu estou aqui na Terra, tentando ser uma pessoa do bem, eu atrairei espíritos que eu nem imagino que existem, espíritos que eu nem faço conta. Posso até ser um ateu, hein? Oh, presta atenção. Posso não acreditar em espírito, posso não acreditar em Deus, posso não acreditar em nada. Mas, se eu for uma pessoa digna, uma pessoa do bem, uma pessoa ética, eu atrairei bons espíritos. A minha nuvem de testemunhas, aquela que Paulo fala na carta lá, será formada por bons espíritos. Diga. Consegue desligar nem o próprio microfone? Quer que eu ajude aí? Não consigo desligar seu microfone. Diego, né? É com o Diego que está falando? Ele está tentando digitar. Você queria perguntar, Diego, ou estava só mexendo? Não queria falar nada, não. Eu pensei que você ia falar uma coisa, pô. Ele fica batendo... Ele tem bateria imaginária aí, Neto. Ele está batendo ali no pé. Então, ele fala nessa primeira resposta ali, que os bons espíritos se juntam aos homens de bem. Agora ele fala assim, os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, o que é do bem atrai o bem, o que é tranqueira vai atrair tranqueira. Nós já fizemos um estudo da escala espírita e já nos achamos lá na escala espírita. Então, meus amigos, eu quero que vocês percebam bastante com quem tu andas, segundo essa resposta, né? E o que legal que também dá para aparentar nessa resposta é que a partir do teu momento que você se compromete também com o bem, eles vão vir te ajudar. Porque eles colocam lá os suscetíveis, né? Isso. Para o homem de bem, ele coloca suscetível. Para os viciosos, para os espíritos inferiores, ele fala assim, nós vamos atrás dos viciados em qualquer tema e também daqueles que nós sabemos que ainda não estão com o alicerce muito firme. Nós vamos atrás também porque a gente vai tiçar o cabra a se perder. A tentação. E por outro lado, o outro vai ficar tentando te ajudar. Não cai nessa não, né? É aquele dos dois anjinhos aqui do lado, né? Isso. O do bem e do mal. O outro vai falar uma coisa e o outro. Aí você vai ter o livre... Mas se você for do bem, Marcelo, porque ele separou os seres humanos em 3 grupos. Homens de bem, homens imperfeitos e os tais da água morna. Né? Os que não têm uma atitude muito firme, uma coerência. Então, esses, o que fazem? Os imperfeitos ficam na orelha para tentar trazer para baixo aqui, É exclusivamente moral a afeição que os espíritos voltam a certas pessoas? Eles querem saber se apenas pelo lado moral. A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência das paixões humanas. Ou seja, eu posso ir com a tua cara, Marcelo. E por você ser uma pessoa de bem, eu me ligo a você e vou te ajudar. Né? Porque
o objetivo dos bons espíritos é auxiliar os inferiores a se erguerem. Eles querem fazer parte da obra da construção do reino de Deus na Terra. Mas essa minha ligação com o Marcelo pode não apenas ser na parte afetiva. Realmente o Marcelo ele pode ter alguma coisa no seu físico que me atrai, né? Ele pode ter alguma conduta com o seu corpo que me atrai. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Resposta. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga, que o irá curar. Putz. A gente não é difícil ouvir a expressão assim, ó. O cara baixou a guarda e o obsessor invadiu. O cara caiu o padrão vibratório dele e o obsessor conseguiu achar um ponto de conexão. Enfim, a gente escuta baixar padrão vibratório e baixou a guarda, baixou a vigilância, né? Gente, o que é baixar a guarda, baixar padrão vibratório e baixar a vigilância? Se eu estou sempre na minha vida lutando pelas minhas necessidades, lutando pelas pessoas que estão à minha volta, pelos que são dependentes de mim, como é que eu vou baixar a guarda? Por exemplo, voltando a essa mesma pessoa que estava obsediada lá, possessa, quebrando tudo em casa. Ela, nos últimos anos, estava cuidando sistematicamente de uma pessoa muito querida e doente. Ela era uma jovem, que hoje tem 27 anos, mas nos últimos 10 anos ela tem passado sistematicamente a vida dela cuidando de uma pessoa doente. Então ela está esgotada. Ela está, eu vou usar uma expressão, eu não vou usar que eu estou gravando, alguém pode usar isso como contra mim no futuro. Então ela está realmente transtornada nas suas emoções e ela está rebelando-se contra a realidade dela. Ela está negando o quadro que a vida lhe apresentou. E ela está revoltada, inclusive com Deus. Lá no íntimo dela, ela não aceita, vou traduzir numa linguagem bem simples, a cruz que a vida lhe trouxe. Simplesmente isso. Então, quando eu não aceito a minha cruz, o que acontece? Eu apago as luzes do meu coração e eu abro lugar para a sombra. E aí o obsessor consegue, não só o obsessor que é meu inimigo pessoal, mas todos os espíritos da natureza, ligados à dor, ao sofrimento e à zombaria, vão encontrar em mim o necessário para se acoplar. É como se eu fosse a lâmpada e eles a mariposa. Então, é um negócio muito sério, né? Porque ele fala assim, afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais deles, assemelhando-se, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga. Ou seja, quando você tem um real problema pela frente, o seu papel como cristão é buscar a compreensão que esse problema lhe é necessário de duas possibilidades apenas. Ou ele é uma expiação, ou ele é uma prova.
E como nós estamos num planeta de provas e expiações, a chance de ser expiação é muitíssimo grande. Então, você rebelando-se contra essa prova ou essa expiação, o que é necessário para o seu espírito não será aproveitado. Você não vai interiorizar, você não vai trazer para o seu arcabouço emocional o que essa lição poderia lhe contribuir para a sua elevação, para o seu progresso. Você está rejeitando o remédio amargo. Vou dar mais um exemplo. Nós vamos estudar o livro Leis de Amor, não vamos? Lá está escrito, Emmanuel fala claramente, por exemplo, que aquela esposa que desenvolve esquizofrenia aos 30 e poucos anos, o marido tem que estar ligado a ela pelo resto da vida? Emmanuel fala, toda doença que emerge sem uma explicação está ligado ao passado. E se você está coligada a essa doente ou a esse doente, tenha você a certeza que, no mínimo, você foi quem provocou essa doença, esse desequilíbrio no perispírito, e agora essa pessoa busca o seu auxílio através da doença dela para se reerguer. E você vai dar a assistência necessária, porque você também tem o débito que você causou no emocional dela lá em outra vida. Está escrito isso naquele livrinho que nós vamos estudar lá. Agora, se eu tenho, de um momento para outro, aquela mulher que eu amei, que eu casei, que eu tive 1, 2 filhos, ela desenvolve esquizofrenia. E eu não dou conta disso aí, eu simplesmente dou vazão às minhas necessidades egóicas, eu vou atrás de outra mulher mais bem estruturada, de umas coisas mais bem arrumadinha, porque eu não sou culpado dessa situação, dessa doida aí eu estou negando o remédio amargo que a divina providência colocou em minhas mãos. É um pequeno exemplo, tá? Então, a paisagem da nossa existência, ela nos dá exatamente o que eu preciso. Agora, fazer bom uso dessa paisagem é um caos, porque a gente não tem nem cultura suficiente para discernir o valor espiritual da situação, né? A gente é criado para ser feliz. E, às vezes, para ser feliz, eu dou um casco no peito da pessoa que está me enchendo o saco, sem tentar compreendê-la. É um negócio muito sério. Mas, continuemos. Dentre os males, de que natureza são os que mais se afligem aos espíritos? Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Os males físicos ou os males morais? Não. Os morais. Quer dizer, os males que eu estou sendo atacado, né? Os que a minha vida está impondo, os que estão me protegendo, com qual mal eles ficam mais aflitos? São os males morais ou os físicos? É essa a pergunta. Entendi, graças a Deus. Engraçado que eu tinha entendido para dar... Então, mas você já tinha respondido, de certa forma, você já tinha respondido anteriormente, quando você falou do marido lá do negócio. Quer dizer, se o cara onde é que ele está falhando? Justamente pelo lado moral dele, que é fraco, e o cara fala, eu vou deixar essa doida para lá, né? Foi assim que você falou. Mais ou menos isso, em vez de dizer não, você forte junto. Quer dizer, aí eles se afligem, né? Porque, gente, o casamento, por exemplo, é um grande desafio para todos nós. Por quê?
Porque quando você conhece uma pessoa e você se sente atraído por essa pessoa, é a coisinha mais linda do mundo. Ela faz balançar o seu coração. Ela faz balançar tudo quanto é parte que você não nem mostra nem para o mamãe, nem para o papai mais. Tudo. É um conjunto de reações físicas e psíquicas. E às vezes as duas se fundem num curto-circuito danado. Você fica louquinho. Só que essas emoções, essas sensações, elas vão se diluindo com o passar do tempo. E nós começamos a sofrer a ação, por exemplo, da gravidade. Tudo começa a cair, tudo começa a ficar feio. Hoje até na internet saiu a foto daquele brasileiro que foi escolhido como Bebê Johnson, vocês viram? Ele agora está velho, está com seus 80 anos. Então, a pessoa que publicou o Bebê Johnson e a foto do cara com 80 anos, né? Embaixo escrito, primeiro Bebê Johnson brasileiro, veja como ele está. E a pessoa que publicou falou assim, meu Deus, se esse é o Bebê Johnson e está assim, o que será de mim? Né? Então, os mecanismos que nós elegemos para nos agregar, para nos juntar com alguma pessoa nesse planeta, são mecanismos muito frágeis. São ligados à ilusão, principalmente à ilusão dos olhos. Que a natureza vai dar um jeito de levar para o pó da terra. E você vai estar acompanhando esse processo sistemático, né? Chega uma hora que tem que apagar a luz, porque não dá para tirar a roupa mais assim, tão facilmente. É um negócio meio difícil. E natural, e natural. E aí, quando você deixa aquele momento da total atração, porque aquele mecanismo ilusório começa a se desmontar, você começa a ter um relacionamento conjugal com os conflitos naturais de duas pessoas que foram criadas por duas famílias completamente diferentes. E aí começa a entrar em jogo valores que o A e o B nem sempre e necessariamente terão os mesmos valores. E aí, minha gente, é a samba do crioulo doido. Samba do crioulo doido. Porque você vai ter que trabalhar o seu egoísmo, o seu orgulho, se perceber que nem tudo que você acha é o certo, ou dá para não ser exatamente como você quer. O negócio é infernal. É infernal. E isso faz parte dos nossos problemas morais. E a espiritualidade sabe que você casou com essa pessoa, ou você trouxe como um filho seu determinado espírito, e você vai ter um trabalho danado com esse espírito ao seu lado. E você muitas vezes não está disposto ou disposta a dar esse mergulho nessa tarefa que foi colocada. Gente, não são poucas as mães que rejeitam seus filhos. Não são poucos os filhos que têm o ódio mortal da mãe. Do nada. Carregam essa bagagem de sentimento sem uma compreensão lógica. Então, assim, dentre os males, o vosso egoísmo e a natureza e a dureza dos vossos corações. É a primeira frase da resposta. Vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Quer dizer, gosta de mim como eu sou, porque eu nasci assim e vou morrer assim. Então, quem quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou. Então, é essa dureza do coração que a espiritualidade está nos falando. Tá? Vira e mexe, a Débora me chama de perfeito. Ah, o Zé perfeitinho. Eu falo, não, Débora, eu não sou perfeito. Eu sou maravilhoso, mas perfeito ainda falta um pouco. Porque essa dureza do meu coração, realmente, em certos assuntos, eu ainda não amoleci. Mas a gente vai ouvindo, né? Daí decorre tudo mais. Gente, então, olha, os espíritos eles são muito sucintos a resposta. A dureza do teu coração e o seu egoísmo é a causa, é a raiz da enfermidade mental que a gente vive. Orgulho. Egoísmo. Riem-se de todos esses males
imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Ele só fala assim, que os espíritos riem quando você apronta alguma coisa por sua causa própria. Eles riem demais, são os espíritos inferiores. E os espíritos de luz, eles ficam muito felizes quando você tem um comportamento que abrevia a sua prova. Você tem um procedimento tão elevado com o problema que está à sua frente que você consegue ultrapassá-lo com tranquilidade. Qual é esse comportamento? É um comportamento pautado em diretrizes cristãs. Fazer o outro que gostaria que fizesse a si próprio, que é a primeira, né? De maneira incondicional. Olha, é um treco assim, meio... Então, vamos lá. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido às causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos. Todos passageiros. Todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas. Perdi um carro, perdi o trabalho, levei um golpe na minha área financeira. Isso pouco interessa. Tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Ah, mãe, esse meu irmão tá me enchendo o saco. E você vai lá dar um tapa em cada um, resolve a questão, vira de costas e sai andando. Não é assim? É mais ou menos isso que acontece conosco. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos. Gente, uma vez numa reunião de Chico Xavier, um grande amigo dele foi participar da reunião e chegou lá com um aspecto horroroso. E Chico, percebendo, óbvio, de maneira inteligente, é claro, né? Chamou para o fulano, eu não lembro o nome da pessoa. E perguntou, escuta, o que é que está acontecendo com você? Ele falou, ai, Chico, eu sou um homem desgraçado. Mas por quê? Como você sabe, Chico, eu tenho um grande escritório de contabilidade aqui na cidade. E esta madrugada, ele foi totalmente furtado. Os ladrões entraram lá e limparam tudo, não deixaram nem a lâmpada. Aí Chico falou assim, jura por Deus que fizeram isso com você? Juro, Chico. Diz que ele abraçou o cara e segurou como se fosse apresentar esse amigo para a galera que estava lá. É óbvio que o momento era de uma reunião de amigos, né? E falou assim, pessoal, eu não lembro o nome da pessoa, né? Esse aqui acabou de devolver o que não era dele. O que está acontecendo aí? A dor de um problema da terra que estava afligindo o coração daquele camarada lá, era um momento tão importante para aquele espírito encarnado que Chico tinha o histórico dele, que ele foi um safado em outra vida. E ele sofreu um golpe certeiro num ponto que era de atração central, que era do escritório de contabilidade dele. Ele tinha uma afeição especial. Então o destino foi lá e fez com que aquele débito fosse pago de uma maneira muito absurda. Então Chico fala assim, olha que bom, você devolveu aquilo que não era seu. Óbvio que o cara precisou de muita explicação depois, o Chico, né? Pô, isso é irônico agora comigo, minha desgraça? Porque ele quis que o amigo enxergasse naquela desgraça uma libertação de uma âncora espiritual muito séria. Então, é isso que os caras estão falando aqui, que as nossas aflições morais são muito importantes.
mas elas precisam realmente de uma ressignificação em nosso coração e nossa mente. Gente, porque é uma desgraça. É uma desgraça. É um trabalho incomensurável. Vou narrar, por exemplo, a minha história. Um pequeno exemplo da minha vida, né? Eu construí 4 casas no bairro da Enseada e vendi as 4. Quando eu construí essas 4 casas, eu contratei um arquiteto e falei assim, quanto custa para você comprar o material e ser o responsável e acompanhar para executar essa planta aqui, ó. Aí ele me deu lá o X, o valor dele, eu fiz um contrato e ele foi construindo, eu fui pagando. Terminou as 4 casas e vendi as 4 casas. Bom, passado um tempo, uma das pessoas que comprou essa casa me ligou dizendo que a casa estava com problemas de infiltração, problemas elétricos. Liguei para esse arquiteto, que era o responsável. Ele foi lá e verificou que a casa não tinha problemas tão sérios que ele poderia ser chamado à responsabilidade. O que a casa tinha eram problemas de mau uso da casa, segundo a visão do arquiteto. E ele deixou esse problema se arrastar. Estou lá no salão trabalhando e me chegou um oficial de justiça. O casal entrou com uma ação de cancelamento da venda e me obrigando a devolver o dinheiro que eles tinham pago. Mas como assim? Né? Em outras palavras, eu estou respondendo um processo na Justiça Federal, agora é estadual. Eu vou ter que pagar um perito criminal, um perito, para que ele faça uma inspeção na casa, porque o juiz assim determinou, para saber se a casa tem todos os defeitos, porque agora o casal está dizendo que a casa vai cair. Gente, eu já construí um monte de casa. E essa casa eu fui ver depois, né? No meio da discussão, eu fui lá. É uma das casas mais secas que tem no litoral. Porque a casa aqui no litoral, a gente sabe que ela tem muitos problemas de umidade. A casa deles é uma casa super seca. Aí, era uma casa geminada. Eu fui conversar com o proprietário da outra casa, que é geminada com essa. E é um soldado militar. Aí, ele falou, Francisco, o problema é o seguinte, eu vou te contar a verdade. Quando esse casal comprou essa casa, eu morava ali do lado deles. E a minha mulher estava grávida. Por aquele bairro não ser um bairro muito legal, eu pedi aos meus amigos que, enquanto eu estivesse trabalhando, eles ficassem passando de ronda em frente à minha casa para dar uma segurança para ela. Ela estava sozinha, estava grávida. Nós tivemos nosso filho e eu fui convidado para trabalhar em Juqueí. E eu saí daquela casa. A vizinhança tem muitos usos de drogas. E o vizinho de trás usa droga e joga os pedacinhos de droga no quintal, os restos de droga no quintal. Então, eles estão apavorados. E eles não têm como sair de lá. Então, gente, eles estão usando uma desculpa, e que se dane se eu vou estar respondendo ou não processo, pagando advogado, pagando... para tentarem resolver o problema deles. Aí a Débora fala assim, mas você deve ter um histórico tão porco, né? Você deve ter um papagaio no lado espiritual, porque, pelo amor de Deus, só vem bucha para você resolver, etc, 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 etc. E, Débora, faz parte. Vamos tocar a vida para frente, tal. Eu tento não ficar muito danado da vida, eu não vou usar essa palavra porque está gravando, está vermelho dizendo que está gravando aqui do lado. Eu tento não ficar muito danado da vida, mas é um processo com a qual a vida está me apresentando um simples problema. Né? A espiritualidade vai me ajudar? Não! O problema é meu. Né? A espiritualidade vai tentar me recordar dos princípios que eu já tenho acesso através da literatura. Que se isso está acontecendo e eu não tenho culpa no cartório, eu tenho que ter um pouquinho de paciência e ir dissolvendo essa situação da melhor forma possível. E de uma maneira, presta atenção, que o casal vai perder a causa. Eu ainda tenho que fazer eles perder a causa e não terem ódio de mim. Porque eles vão levar esse ódio para não sei quantos centenas de anos pela frente. Eles estão no 4º ano de pagamento de um financiamento de 30. Então, são situações de uma vida
normal, problemas que vão aparecendo em nossa vida, e cada um de nós vai ter um problema de natureza diferente. E o Kardec tirou dos espíritos a seguinte informação: os espíritos que gostam de nós para o bem vão estar sempre nos intuindo, nos inspirando a reflexões salutares, enquanto os do mal vão estar no meu ouvido tentando me excitar ao mal, aí eu ficar com raiva, aí eu ficar com ódio. Gente, a medicina já provou que toda vez que eu entro em desequilíbrio no meu sistema de humor, eu jogo na corrente sanguínea pelo menos um monte de cortisol, fora outras substâncias. O que faz o cortisol na circulação do nosso corpo? Entre outros malefícios, ele causa o endurecimento das artérias, calcificação em determinados pontos nas artérias. Então, assim, a maneira com a qual eu procuro refletir os problemas que a vida vai, eu estou garantindo ou não a minha saúde física. Então, pensemos bastante sobre a nossa responsabilidade no processo saúde e doença. Nós somos 100% responsáveis pela gripe que pegamos. Nós somos 100% responsáveis pela dor nas costas que sentimos. Nós somos 100% responsáveis pela fraqueza nas pernas que nós podemos ter. Nós somos 100% responsáveis por qualquer coisa que possa nos atingir. Ponto. Ah, mas tem um obsessor. Tem porque você permite que tenha, conforme as respostas que a gente acabou de ler aqui. São 20 para as 10. O Francisquinho, que já tem 58 anos, hoje acordou de novo muito cedo e está com soninho. Então, nós vamos, respeitando a lei do preferencial e dos idosos, encerrar essa aula. Paramos na pergunta 487. Vamos reiniciar na pergunta 488 na próxima aula, tá bom? Gente, perguntas? Alguém tem pergunta? Hoje a Raquel e a Kátia não estão aqui. Pouca pergunta. Diego, pouca. Daniela, fala, Daniele. Nenhuma. Ótimo, beleza. E a partir, ó, se vocês forem reler as perguntas e aparecer alguma coisa, escrevam. Fala, Marcelo. Esse espírito de luz que está te atendendo aí, né? Está te assessorando aí. Aqui em cima, sim? Sim. Você está vendo aí? Ô, então, você está iluminado hoje. Então, rapaz. Mas é a luz da parede, viu? É a luz da parede. Que já era um merecimento. Não. Nem tanto, mestre, nem tanto. É isso. Gente, então, vamos pedir licença para encerrarmos a aula de hoje, agradecendo a companhia dos bons espíritos, daqueles amigos que nos acompanham nestas aulas, agradecer a presença dos alunos da erraticidade também, que vêm buscar um pouquinho de conhecimento e, através da inspiração, eles estão recebendo o que precisam também. E a Jesus está entre nós, hein? Bacana esse texto, hein, que o senhor mandou para cá. Muito instrutivo, muito rico, e nós agradecemos o merecimento, assim, esse esforço que a espiritualidade deve ter feito para que tudo isso pudesse se materializar do lado de cada vida. Grande abraço a todos da equipe espiritual responsável por trabalhar junto a Kardec. O nosso grande agradecimento. E que possamos fazer jus a esse esforço, ajudando a todos aqueles que vêm atrás de nós, fazendo com que essa corrente se mantenha viva e constante, para a honra e glória do nosso Pai, que nos aguarda no reino absoluto. Grande beijo a todos, fiquem bem, juízo, meninos e meninas. Boa noite. Conforme a gente viu, tudo pode, menos em excesso, tá? Com bastante equilíbrio.